Então, daquele dia em diante, eu soube que havia algo muito especial sobre o ministério do irmão Branham. Então, durante a década de 1950, eu me tornei um ministro. Comecei a ministrar por volta de 1959, 1956. E eu tinha me familiarizado com muitos dos grandes ministros daquela época. Houve uma proliferação de grandes ministérios. Eles reuniam milhares de pessoas em tendas, em auditórios, em cidades ao redor de todos os Estados Unidos, Canadá e mesmo em muitas partes do mundo. Eu pegava as revistas deles, suas circulares, me mantinha informado do que estava acontecendo. Com certeza essa foi uma experiência envolvente para um homem jovem. Mas isso foi só por pouco tempo. Quando eu comecei a perceber algumas características preocupantes no horizonte, eu vi um declínio em alguns dos ministérios. Parecia que alguns deles estavam indo para aquele tipo mais formal de religião. Outros pareciam estar sendo influenciados por dinheiro e por popularidade. Então eu comecei a ficar muito preocupado. Eu estava pastoreando, então, a pequena igreja lá em Dawson Creek, a qual é o quilômetro 0, na rodovia do Alasca, ainda na Colômbia Britânica, mas é onde a rodovia do Alasca começa. E eu mencionei isso porque vai ser muito importante no resto do meu testemunho. Eu pastoreei essa igreja por puro amor, por 3 anos e meio. Mas foi enquanto eu pastoreava essa igreja que um parente meu, o qual era um missionário em Cuba, ele viajava indo e voltando pelos estados do leste. Ele fez uma de suas viagens para casa. Ele estava me ajudando por um tempinho em uma casa que eu estava construindo. E um dia, enquanto estávamos trabalhando, ele me perguntou se eu recentemente tinha ouvido falar sobre algumas das coisas que o irmão Branham estava ensinando. Eu disse, não ouvi. Eu tenho tido muito pouco contato com o mundo exterior, por assim dizer. E ele disse, bem, algo estranho, ele disse. Algo acerca de Caim ser o filho da serpente. Bem, eu disse, quê? De onde ele tirou isso? E ele disse, ele foi muito sincero, muito sincero. E ele mesmo estava intrigado. Então ele disse, eu simplesmente não sei. E eu disse, mas gente, eu estava tão intrigado e eu não falei mais nada, ele não disse mais nada, mas aquilo simplesmente caiu em meu coração, igual um peso realmente pesado, porque eu sempre havia estimado muito o irmão Branham. E pelos meados de 1950 até esse tempo, isso foi por volta de 1958, quando ele conversou comigo. Eu conhecia a realidade do ministério, a fenomenal, a espetacularidade, a precisão do ministério. Então agora, quando meu parente e um irmão querido meu no Senhor me contou sobre a doutrina que o irmão Branham estava pregando, esse foi o motivo do grande peso que entrou no meu coração. Naquela mesma época, porque eu era um ministro, eu tinha 3 perguntas. A primeira, e menos problemática, era sobre o batismo na água. Eu queria saber se era no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, ou se deveria ser no nome do Senhor Jesus ou do Senhor Jesus Cristo. Isso apenas não estava claro. A segunda pergunta era acerca da divindade. E eu tinha irmãos ministros muito queridos que criam que era um. Eu tinha uns queridos irmãos que criam que eram 3, e eu tinha uns que criam que eram só 2. Então eu estava muito confuso. Parecia não haver lugar algum para se ter clareza sobre o assunto.
Então eu tinha dúvidas sobre isso. E então, quando esse parente meu me contou sobre a semente da serpente, eu fiquei profundamente perturbado. Então, um tempinho depois disso, um homem foi salvo em minha igreja. E o nome dele era Irmão Southwick. Ele depois se tornou guia de caça para o Irmão Branham. E para mim mesmo, ele era um querido amigo meu. Mas ele veio da terra mais acima de onde eu vivo. Ele era um fazendeiro naquele tempo. Deu seu coração para Cristo. Eu recordo tão vivamente de ele vindo e se ajoelhando e os seus filhos vindo e se ajoelhando na fileira. Ele tinha 5 filhos. Ele só se ajoelhou em uma fileira atrás dele e rendeu a vida dele a Cristo. Bem, pelo motivo de a gente ser, eu penso, as únicas pessoas na cidade das quais ele era próximo, todas as vezes que ele vinha para a cidade para vender novilhas ou fazer negócio, ele passava a noite em nossa casa. Uma noite, enquanto ele estava lá hospedado, um pastor estava me visitando, também pregando na igreja. Depois do culto, a gente estava conversando, assentado na sala de reunião, e o irmão Southwick me contou que o governo da Colômbia Britânica estava querendo dar a ele um território de caça lá no norte. Seria umas 350, 450 milhas ao norte de onde a gente morava. You go back down and write me a letter and post date it back up to 3 or 4 years. He said that you want to, if ever an area comes open up in this part of the country, well, I wanted it. So that's what I done. He said you can be ready to go hunting in spring. He said it's yours. And we already had. You had wrote to Brother Branham already to come hunting. Yeah, I wrote to him. Yeah, and he was my first hunter. Yeah. And the whole business. Yeah, he was the first one. I hadn't even asked him there. He just out of the blue that he sent word down there. 18 meses se passaram e eu não escutei nada sequer. Durante aqueles 18 meses, eu renunciei à igreja, meu pastoreado em Dawson Creek, e me mudei para o sul, por volta de 850 milhas, para Vitória. Foi só 3 semanas depois de eu me mudar para Vitória que eu recebi uma carta de Billy Paul Branham. Esse é o filho do irmão Branham. E ele disse que o seu pai gostaria muito de ir para o norte, para um descanso e talvez caçar na primavera, que seria maio de 1961. Então, eles sugeriram fazer umas reuniões de 3 dias em Grand Prairie, em Alberta, a qual ficava a umas 75 milhas só de Dawson Creek, e então 3 reuniões em Dawson Creek. Então a gente iria imediatamente para o norte, pela rodovia do Alasca, para caçar. Assim que tínhamos as reuniões organizadas, eu me encontrei com o irmão Branham lá em Grand Prairie. Então eu fui para a unidade do hotel de Billy Paul, bati na porta e ele me cumprimentou. E ele diz, irmão Biscoe, ele diz, papai está esperando para te ver. Então, era um hotel do tipo deck duplo. Então a gente subiu as escadas para o quarto do irmão Branham e Billy Paul bateu na porta e eu ouvi o pai dele dizer, entre. E Billy caminhou à minha frente e disse, papai, o irmão Biscoe está aqui para te ver. E eu ouvi ele dizer, que bom. Ele diz, traz ele para dentro. Então eu só entrei pela porta e assim que eu passei pela porta, ele ficou chocado por ver o quão jovem eu era. Eu tinha 27. Ele estava esperando por um homem de uns 50 e ele estava sentado na beirada da cama. Ele só olhou para mim desse jeito. Ele diz, eu disse, sim, eu sou. Ele diz, eu disse, bem, esse sou eu, é tudo que eu sou, é tudo que eu consigo ser. E ele disse, eu estava esperando um homem de uns 50 talvez, ou 52 anos de idade. Eu disse, bem, não. Você sabe, eu tenho 27. Então nos assentamos e conversamos, nos conhecemos um pouquinho. Havia uma índia que foi lá com o chefe da tribo Uklula
O chefe estava, na verdade, agindo como pastor para a tribo. Eu conhecia eles muito bem. Eu fiquei na casa deles muitas vezes, minha esposa e eu ficamos na casa deles, eu tive reuniões por quase um ano naquela tribo. E ele trouxe uma mulher, a qual foi dada 2 semanas para viver, por causa do câncer. 12 anos depois, eu escutei essa história da boca da mulher em cuja casa eles pararam e passaram a noite antes de eles partirem da ilha de Vancouver. Aquela mulher, cujo nome é Senhora Dick, ela é uma mulher cristã. Ela me contou que aquela mulher estava tendo uma hemorragia tão terrível, eles rasgaram os lençóis da cama e colocaram embaixo dela. Então ela teve tanta hemorragia aquela noite que ela encharcou tudo e chegou no colchão. Ela tinha alguma experiência em enfermagem de primeiros socorros. Ela contou para esse irmão, o qual estava com ela, ela diz que ela não vai viver até chegar às reuniões. Mas eles estavam determinados a levá-la e ela estava determinada a ir. Eles dirigiram em um Chevy em 1948. 6 deles. 800 milhas, 850 milhas. Quando eles estavam nessas reuniões, o irmão Branham, sob aquela unção de discernimento, ele foi atraído e apontou para um canto do edifício. Ele diz, há uma mulher indígena. Ela está sombreada pela morte. É câncer. Diz, fique de pé. O Senhor te curou. Ela estava impossibilitada de ficar em pé, mas naquela noite, no hotel onde eles estavam ficando, ela estava ficando com uma mulher, a qual nós também conhecemos muito bem, o senhor e a senhora Albert Jackson. Tarde da noite, ou nas primeiras horas da manhã, ela ficou mortalmente doente. E a irmã Jackson levou ela ao banheiro e ela eliminou um câncer enorme. E Deus a curou. 20 anos depois, quando eu fiquei sabendo de todo o relato completo, ela ainda estava bem saudável. Então você vê, aquela foi uma das coisas mais impressionantes que ocorreu naquela reunião.